Sim, vocês já devem ter visto vários outros vídeos meus sobre esse assunto, mas ainda não é o fim. Basicamente, o motivo de eu fazer esse vídeo é porque foi discutido sobre o time stop do Luffy no fórum da Versus Battle, e o objetivo aqui não é falar se a Versus Battle é boa ou ruim, mas sim aproveitar os argumentos que foram apresentados para acrescentar algumas coisas. E eu garanto para vocês que ao final desse vídeo será inegável a conclusão apresentada. Apesar de ser possível discordar por opinião pessoal, vocês vão ver como tudo isso é a lógica mais plausível. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar meu conteúdo, e vou explicar do que se trata esse vídeo. Basicamente, no episódio 1101 de One Piece, o Luffy demonstrou a capacidade de parar o tempo, e muita coisa aponta para isso. Desde então, muita gente tem várias discordâncias, por exemplo, afirmando que não é um feito de parada no tempo, e sim de velocidade, ou que não é um feito canônico, porque não acontece no mangá, ou que apesar de tudo indicar ser um time stop, não é porque não tem confirmação e não foi chamado de time stop, ou ainda que é um efeito de animação, e eu vou explicar absolutamente tudo isso nesse vídeo. Então se preparem, porque esse é o momento de receber a inteligência. Nesse momento, o Luffy claramente para o tempo durante Down Whip, e temos dois principais indicadores disso, que são o congelamento total de tudo e a tela cinza. Ah, mas isso não tem nada a ver com parar o tempo. É um feito de velocidade do Luffy e enxerga tudo parado porque ele é muito mais rápido que o Robin. Esse é um argumento errôneo, que contradiz vários pontos do anime / mangá. Se realmente fosse um feito de velocidade, não haveria razão para o fundo ficar acinzentado, pois isso indica, de acordo com o episódio, uma mudança no tempo dos acontecimentos que ocorrem na tela. Por exemplo, quando há uma curta passagem do tempo, podemos ver que tudo fica azulado. Nessa cena onde mostra o Luffy passando por trás do Rob Lucci em câmera lenta é um exemplo. Tudo isso ocorre em um curto período de tempo, da mesma forma que quando Sanji enfrentava Oven. Podemos ver tudo em câmera lenta e o Sanji derrotando ele em um curto período de tempo com animação com efeito azulado. Ou seja, o Sanji se moveu em um curto período de tempo e a paleta de cores é usada para indicar a passagem do tempo no anime. E nesse caso do time stop, tudo fica lento para representar a ausência de cores e a ausência de passagem no tempo, mostrando que nesse momento o Luffy se moveu em tempo zero. Além disso, o Luffy pelo menos deixou o Rob Lucci estático por mais de 3 segundos no anime. Se isso realmente fosse um feito de velocidade, então estamos supondo que o Luffy é muito mais rápido que o Lucci, a ponto de o ver em câmera lenta ou completamente parado no tempo. E sabemos que a diferença não é tão grande, isso nunca aconteceu em outros momentos, já que o Rob Lucci podia acompanhar e eles podiam ter clash. E a velocidade máxima que foi mostrada de diferença foi quando o Luffy usava o próprio ambiente para buffar a sua própria velocidade se disparando. E mesmo assim, o Rob Lucci conseguiu reagir ao Luffy, mas não esquivar. Mas o Luffy não viu ele em câmera lenta e muito menos congelado no tempo. Ou seja, o Luffy buffando sua velocidade por ser disparado e sendo muito mais rápido do que na cena do time stop, não tinha uma diferença de velocidade grande o suficiente nem para ver o Rob Lucci em câmera lenta e fazer o Rob Lucci não reagir. É basicamente impossível o Luffy casualmente ver ele congelado. O argumento de que isso é um feito de velocidade é errôneo a partir do momento em que a diferença de velocidade nunca foi tão grande assim. Agora, esse argumento é basicamente uma prova definitiva. O próprio poder do Luffy, representado pelo solo que foi transmutado em borracha, também permaneceu estático nessa cena. O poder de transmutação do Luffy nunca, em nenhum momento, foi mais lento do que o próprio Luffy. Não só porque é uma extensão das características do próprio corpo do Luffy para o ambiente, mas também é sua arma de batalha, com o despertar. Assumir que o Luffy é absurdamente mais rápido do que o seu próprio poder do despertar é no mínimo contraditório. É mais racional e menos problemático admitir que o tempo parou nessa cena do que o Luffy é massivamente mais rápido do que o Lucci e mais rápido do que ele próprio, o que acaba gerando contradições com o próprio mangá. Dito isso, já é comprovado que não é um feito de velocidade, até porque se fosse velocidade, o Luffy teria se movido em tempo zero, que representa a velocidade infinita, já que, como eu mostrei, a paleta de cores indica a passagem do tempo e a ausência de cores indica a ausência de passagem do tempo. Então, aí entra outra questão. Mas isso é um efeito de animação, não tem nada a ver com velocidade. Além disso ser uma afirmação infundada, considerando que a paleta de cores sempre foi usada para representar a passagem do tempo dentro do anime de One Piece, também tem o fato de ter congelado enquanto o Luffy era o único capaz de se mover. E como eu mostrei, se fosse velocidade, o Luffy teria que ser mais rápido do que ele próprio, o que é impossível, mostrando que não tem nada a ver com um efeito de animação ou coisa do tipo. Agora, respondendo ao argumento de que apesar de tudo indicar ser um time stop, não recebeu destaque e nem foi chamado disso, então não seria um, isso sempre foi comum dentro de One Piece. Por exemplo, o Law tem explicitamente a capacidade de cortar o espaço e nem o mangá e nem o anime nos disseram isso.
Algumas coisas estão implícitas, apesar da parada no tempo aqui ser óbvia. Não é necessário que o autor fale abertamente sobre todas as habilidades que estão na tela, basta apenas usar os neurônios e raciocinar sobre isso. Como eu citei no vídeo, teve um post na Versus Battle sobre isso, e o autor do post refutou os argumentos de todos em relação ao time stop, mas continuaram discordando e repetindo os motivos sem argumentar, o que é meio idiota, mas enfim, vamos continuar no assunto do vídeo. Alguns também têm dúvida se o feito seria canônico, já que é um feito no anime, e aqui entra a questão das declarações de canonicidade do anime e o feito do mangá. O próprio Oda já afirmou no SBS 37 que ele precisa autorizar quando é feita a criação de poderes novos, então não há motivos para desconsiderar algo tão importante. Não só poderes, como também extensões do mangá são todas aprovadas pelo Oda. Além disso, no mangá temos outro feito em outro momento, e que remete ao time stop, que é quando Saturno dispara projéteis contra o Luffy e ele realiza uma série de ações durante esse tempo. Primeiro, ele reage ao projétil em movimento. Depois, estica o braço e arranca uma árvore presa no chão. Depois, precisamente rói a árvore com os dentes até que ela tome a forma de um taco de beisebol. E depois disso, o Luffy cria magicamente um balde de tinta no ar e um pincel. E não apenas pinta o taco de beisebol, mas também coloca um capacete criado a partir da sua imaginação, se preparando para rebater os projéteis. É uma sequência absurda de ações tomadas pelo Luffy em um curto período de tempo, e a única explicação lógica para isso é que o Luffy parou o tempo com efeito de comédia, algo tipicamente presente em personagens de desenhos animados com Tom Force. Até porque não foi apenas o Luffy, mas todas as coisas que ele interagiu foram capazes de agir antes do projétil do Saturno completar sua trajetória. O que prova que não é um Speed Blitz através da velocidade, já que a tinta, por exemplo, não deveria ser mais rápida do que o Saturno. Além disso, existem várias evidências de que isso não é um feito de velocidade. Primeiramente, o Luffy foi extremamente casual ao fazer isso, que é uma cena típica de quando ele está usando seu hacks em batalha e não seus atributos físicos. E isso é apoiado pelo fato de que nessa cena, ele usa seus poderes de manipulação da realidade, criando uma lata de tinta e um capacete. Os elementos das características da Tom Force estão inseridos ali, então ele poderia usar outras de suas habilidades para conter o ataque de Saturno, e não necessariamente sua velocidade. Esses ataques do Saturno não demonstraram ser lentos em momento algum, pelo contrário. Os projéteis geram estrondos sônicos e a velocidade da tinta nunca poderia acompanhar isso. E mesmo que o Luffy seja mais rápido que o Saturno mostrou uma capacidade de pressioná-lo com sua própria velocidade. Então é totalmente incoerente assumir que o Luffy, em uma única cena, iria contradizer diversas outras, se mostrando ser centenas de vezes mais rápido para conseguir fazer tudo isso no meio da trajetória do ataque. Com tudo isso dito, acredito que seja mais do que óbvio a utilização do time stop tanto no anime quanto no mangá, ainda mais explícito no anime, mas no mangá, no mínimo podemos concluir que não há uma explicação lógica para o que ocorreu exceto por uma alteração da passagem do tempo. Dito isso, o Luffy é capaz de parar o tempo por alguns segundos de forma inconsciente, uma habilidade que pode ser usada para complementar ataques ou simplesmente reagir antes de ser atingido. Uma parte da Tom Force de Luffy, assim como tantas outras habilidades absurdas que ele já demonstrou até o momento, e que também tem um limite de tempo, da mesma forma que as criações dele também são limitadas por alguns segundos de existência. Espero que tenham gostado do vídeo, tentei explicar todos os pontos possíveis sobre esse feito do Luffy, que gera discussões e controvérsias. Até hoje, acredito que tenha ficado claro que é muito mais embasado o uso de uma parada do tempo do que qualquer outra coisa, e com isso, eu encerro esse vídeo e nos vemos em um próximo.